se ficar rico não fosse uma questão de sorte ou de talento, e se fosse uma ciência, com regras tão exatas quanto as da matemática? Parece uma ideia bem diferente, né? Mas essa é a premissa de um livro lá de 1910 que, olha, até hoje dá o que falar. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nas ideias de A Ciência de Ficar Rico, de Wallace D. Wattles, para entender que fórmula surpreendente é essa que ele propõe para a prosperidade. Olha só como a obra já começa, com essa frase de impacto. Para Wallace Wattles não tem essa de foi sorte, ou é um dom. Não, para ele enriquecer a ciência. Ponto. É como se fosse uma receita de bolo. Se os passos forem seguidos certinho, o resultado é a riqueza. Pensa bem, é uma ideia que vira de cabeça para baixo quase tudo que a gente aprende sobre dinheiro, né? E é daqui que parte toda a filosofia dele. Ok, se é uma ciência, então, quais são as regras do jogo? O primeiro pilar que sustenta essa ideia toda é o seguinte: a riqueza não vem do que se faz, mas de como se faz as coisas. Existe um modo certo específico de agir. Pode parecer um detalhe, uma coisa sutil, mas segundo o autor, é aí que mora o segredo de tudo. E essa ideia, vamos combinar, bate de frente com o que a gente costuma pensar sobre sucesso. Wattles diz que não importa tanto o lugar onde a pessoa nasceu, o talento que ela tem, ou até se ela economiza cada centavo. Para ele, nada disso é a causa principal da riqueza. E faz sentido, né? A gente vê por aí pessoas ricas e pobres morando no mesmo bairro, trabalhando na mesma área. Então, o que diferencia? Para ele, a única variável que realmente conta é esse tal método de ação. Dá uma olhada nesse contraste. De um lado, tá o que todo mundo fala, que precisa estar no lugar certo, economizar até não poder mais ou nascer com um talento fora do comum. Mas do outro lado tá a ciência do Atlas, que joga o foco todo numa única coisa, um jeito específico de pensar e agir. E o mais interessante é que, segundo ele, esse modo certo não é para gênios. Qualquer um pode aprender e aplicar. Essa frase aqui resume tudo, basicamente. A ideia é que o dinheiro não é o alvo, ele é a consequência, o resultado natural de se fazer as coisas do modo certo. É uma virada de chave, sabe? Em vez de correr atrás do dinheiro, o foco passa a ser dominar o processo. E para Wattles, essa busca vai além de um simples desejo. Ela se torna, acredite se quiser, uma obrigação moral. E é aqui que a filosofia do livro fica bem mais profunda. Wattles vem com uma ideia polêmica. Querer ser rico não é ganância. Pelo contrário, é uma necessidade para se ter uma vida completa. Ele coloca a riqueza quase como um dever, uma obrigação moral que cada um tem com o próprio crescimento. A lógica dele é mais ou menos assim. O objetivo da vida é evoluir, crescer sempre, certo? E para a gente poder evoluir de verdade, mentalmente, espiritualmente, fisicamente, a gente precisa de certas coisas. Precisa de livros, de viagens, de arte, de uma boa alimentação, de um lugar tranquilo para viver. E tudo isso, no fim das contas, custa dinheiro. Então, nessa visão, o dinheiro se torna a ferramenta principal para a autorrealização. Ele até detalha isso no que chama de propósito triplo da vida. É simples. Para ter uma vida plena, é preciso cuidar do corpo, com conforto e boa comida, cuidar da mente, com estudo e novas experiências, e cuidar da alma, com amor e generosidade. Se um desses três pilares ficar de lado, a vida fica desequilibrada. E o ponto dele é que todos eles, de um jeito ou de outro, precisam de recursos materiais para se sustentar. Agora se prepara, porque essa frase aqui é provavelmente uma das mais polêmicas do livro. A gente vive numa cultura que valoriza a humildade, o se contentar com pouco, né? Pois bem, o Wattles chega e vira essa mesa. Ele diz que se alguém tem capacidade para ter e aproveitar mais, é um dever dessa pessoa querer mais. Ficar satisfeito com pouco para ele é quase como um pecado, é falhar em atingir o próprio potencial. Forte, né? Aí surge aquela dúvida, né? Tá bom, mas e se todo mundo começar a usar essa ciência? Vai ter riqueza para todo mundo? Isso toca num ponto-chave, a mentalidade de escassez. Aquela ideia de que a riqueza é como uma pizza. Se um pedaço é maior, o outro tem que ser menor. E a resposta de Wattles para isso é um sonoro não. O ponto central dele é que a riqueza não tem um limite. A base de tudo que existe, segundo o autor, é uma espécie de substância original, que é infinita e não tem forma. Imagina que é tipo uma massinha de modelar universal, da qual tudo é feito. Se a matéria-prima é infinita, então a oportunidade de criar riqueza também é. Ninguém pode esgotar a fonte, ela simplesmente não acaba. E essa tal de substância original é a peça-chave do livro.
Ele a descreve como uma matéria pensante, ou seja, não é algo morto, parado, é inteligente, está viva e está em todo lugar. É a matéria-prima do universo. Daí que vêm os planetas, as árvores e, sim, as casas, os carros e o dinheiro. É um conceito bem abstrato, eu sei, mas entender isso é fundamental para sacar como essa ciência toda funciona. Essa frase deixa a ideia um pouco mais poética, né? Mais fácil de pegar. Em vez da gente olhar o mundo e ver competição, recursos acabando, o Atlas nos convida a ver diferente. É como se o universo fosse um depósito gigante e infinito, cheio de possibilidades, só esperando a criatividade humana para criar mais e mais riqueza. Beleza, então vamos recapitular. De um lado tem essa tal substância infinita e pensante. Do outro, a gente precisa agir de um modo certo. Mas como uma coisa se conecta com a outra? Qual é a ponte? O que afinal transforma essa massinha de modelar universal em coisas reais, em riqueza? Essa é a chave de tudo. É a pergunta de $1 milhão, literalmente. Se tudo vem dessa matéria-prima, o que dá forma a ela? O que faz ela virar uma invenção genial? Uma casa, uma nova empresa? A resposta, segundo Wattles, é surpreendentemente simples, e ela está dentro de cada um de nós. A resposta é pensamento. Simples assim. Para Wattles, pensar não é algo passivo, que só acontece na nossa cabeça. Não, o pensamento é uma força criativa. É o poder que conversa com a substância original e dá ordem para ela criar. A lógica é a seguinte: se a matéria-prima do universo é pensante, ela responde ao pensamento. Então, quando uma pessoa cria e sustenta uma imagem mental muito clara e focada de algo que ela quer, é como se ela estivesse carimbando essa imagem na substância original, sabe? Como um selo em cera quente. E esse carimbo dá o start num processo criativo que vai mover o universo para fazer aquilo se tornar realidade. E essa citação aqui fecha o raciocínio. Veja bem, ele não diz que talvez produza ou que pode ser que aconteça, não. É uma lei, tão certa quanto a gravidade. Um pensamento focado, impresso nessa substância, produz aquilo que foi pensado. Ponto. Nessa visão, o universo é, na essência, mental. Tudo, absolutamente tudo, começa na mente. Certo, a gente já viu toda a parte filosófica, os conceitos, que são bem profundos. Mas e na prática? Como é que se pega tudo isso e transforma numa fórmula, em algo que dá para fazer? Vamos então resumir a ciência de ficar rico em seus passos essenciais. Basicamente, a fórmula tem 3 passos. O primeiro é a base de tudo, acreditar que essa substância pensante e infinita existe. Se acreditar nisso, o resto não funciona. O segundo passo é ter clareza, formar uma imagem mental super nítida e detalhada do que se quer. Não adianta pensar, quero mais dinheiro, tem que ser específico. E o terceiro passo é a constância. Segurar essa imagem na mente, com fé, com propósito e agir já com a certeza de que aquilo está vindo na direção certa. Olha, se for para tirar uma única mensagem de tudo isso, é a seguinte. Para Wallace Wattles, o mundo aqui fora é só um reflexo do nosso mundo aí dentro. A fonte da riqueza não está no governo, na economia, no chefe, está dentro da mente. É a habilidade de pensar desse modo certo, que segundo ele é a linha que separa a prosperidade da pobreza. E para fechar, fica uma pergunta no ar. Se a gente aceitar essa premissa, nem que seja só por um instante, a premissa de que o pensamento cria a realidade. A pergunta que não quer calar é: o que os nossos pensamentos estão criando agora? Qual é a imagem que a nossa mente está projetando no universo a cada momento? Porque, segundo esta ciência, a resposta para essa pergunta é o que define o que vai aparecer na vida de cada um de nós.